Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês tenham um excelente dia. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 de língua portuguesa e vamos encerrar também a nossa apostila 3, né? Hoje nós vamos falar sobre artigo e numeral. Você vai perceber que tem dois assuntos juntos no mesmo capítulo. Por quê? Porque são assuntos simples, né? Eu tenho certeza que nenhum de vocês vai ter dificuldade em artigo e numeral. Então nós só vamos relembrar alguns conceitos que são importantes. Então vamos lá. Vou começar com o artigo. É a palavra variável que modifica o substantivo, determinando-o ou não. Ele também indica, em relação ao substantivo, as flexões de gênero e número. Não esqueça. Quando eu falo de gênero, estou falando de masculino e feminino. Quando eu falo de número, eu estou falando de singular e plural. Tá certo? Porque às vezes eu percebo que quando nós falamos de gênero e número, vocês ficam assim um pouco perdidos. Mas isso tem que ficar claro na sua cabeça. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Bom, vamos à classificação dos artigos. Eles podem ser classificados como artigos definidos. Determina e particulariza o sentido do substantivo. A casa, os alunos. Mas ele também pode ser classificado como artigo indefinido, indetermina e generaliza o sentido dos substantivos. Um carro, umas mulheres. Então não esqueça, artigo definido, o, a, os, as. E os indefinidos, um, uma, uns, umas, ok? Coloquei alguns exemplos aqui para você perceber como o artigo funciona dentro das orações. Olha ali. Na rua, uma mulher esperava a chuva passar. Uma mulher não determina, é uma mulher desconhecida. Na rua, a mulher esperava a chuva passar, determina, sabe-se de quem se trata. Ali estava a gerente que eu procurava. Bom, se é a gerente, está indicando feminino. Você conhece o gerente deste banco? Se é o gerente, indica o quê? Masculino. Traga-me os lápis, plural. Se fosse singular, você teria traga-me o lápis. Olha como o artigo vai ter essa função de indicar ali singular e plural. Ele esperava o ônibus no ponto final, singular. Se fosse plural, os ônibus, ok? A importância do artigo. O artigo definido pode, quando pronunciado com certa entonação especial, contribuir para enfatizar o sentido particular do substantivo. Olha o exemplo para você entender essa situação. Este não é apenas um problema, é o problema. Olha como ele enfatiza. Então ele está querendo dizer o quê? Quem ouve essa frase sabe que não é um problema fácil de ser resolvido, é o problema, tá certo? Diferenças morfológicas. Deixa eu lembrar uma coisa com você antes de nós falarmos sobre essas diferenças morfológicas. Não esqueça que morfologia, todas as vezes que nós falarmos de morfologia, estaremos falando das classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, pronome, verbo, preposição, tá certo? Aqueles 10 grupos que estão inseridas as palavras da língua portuguesa. Tudo bem? Então vamos falar sobre essas diferenças morfológicas. Não se pode confundir o artigo definido, o, os, com outros valores morfológicos que o vocábulo o ou os apresenta na língua portuguesa. Então vamos ver que possibilidades são essas. Artigo definido, o menino estava estudando. Pronome pessoal átono corresponde a ele ou eles. Eu o admiro pela sua coragem. Eu admiro ele, tá certo? Então você percebe que ali tem esse sentido. Pronome demonstrativo antecedendo o pronome relativo que. Meu amigo é o que chegou mais cedo. Meu amigo é aquele que chegou mais cedo. Não se deve confundir o artigo definido a, as, com outros valores morfológicos que o vocábulo a ou as apresenta na língua portuguesa. Vamos ver os outros exemplos. Artigo definido. Ali estava a secretária do diretor. Pronome pessoal oblíquo átono corresponde a ela ou elas. Não as viu chegar de madrugada.
Pronome demonstrativo antecedendo o pronome relativo que. Você é a que eu vi no cinema. Então, você é aquela que eu vi no cinema. Preposição. Ela continua a cantar alegremente. Não se deve confundir o artigo indefinido um ou uns, uma ou umas, com outros valores morfológicos que os vocábulos uns, uma, umas apresentam na língua portuguesa. Aí coloquei os exemplos. Artigo indefinido. Um homem e uma mulher conversavam animados. Numeral cardinal, quando se percebe pelo contexto que é um aspecto quantitativo que a palavra põe em realce. Eu pedi 2 entradas e só recebi uma, então você entende que ali é uma quantidade, portanto, numeral cardinal. Pronome indefinido, quando se opõe no contexto ao pronome outro ou outros, outra ou outras. Um esteve aqui, mas o outro não nos procurou. Numeral. Aí agora vamos lembrar o conceito de numeral, que é mais simples ainda, né? Se é que eu posso dizer que numeral é complicado. Você viu que não é. Mas vamos lá. Numeral. Elemento de comunicação que traduz a intenção de quantificar alguma coisa com precisão. É palavra que serve para indicar a quantidade exata de seres ou a posição destes em uma série. Coloquei aqui para você lembrar a classificação dos numerais. Eu tenho certeza que isso aqui não é problema para ninguém, mas sempre é bom lembrarmos. Os cardinais, indicativos da própria quantidade. 1, 2, 3, 20, 50, 100, ok? Ordinal, indicativos de ordem. Primeiro, segundo, terceiro, décimo, vigésimo. Multiplicativos, indicativos da multiplicação. Dobro, triplo, quádruplo. E os fracionários, indicativos de divisão ou fração, meio, metade, terço, certo? Os cardinais 1, 2 e as centenas a partir de 200 são flexionados em gênero. Olha lá, uma revista de 200 páginas. Por que 200? Concorda com páginas. Os numerais ordinais flexionam-se em gênero e número. Esta é a 201ª página da enciclopédia. Os numerais multiplicativos só variam quando equivalem a adjetivos. O que é adjetivo? Característica. Houve várias apostas triplas na loteria. Os numerais fracionários variam em gênero e número. Bebeu meia garrafa de suco e a terça parte de um copo de guaraná. Aí coloquei aqui, você tem um quadrinho maior do que esse na sua apostila, mas só para você lembrar dos numerais ordinais, tá certo? Só reproduzir um trechinho desse quadrinho, mas se você tiver dúvida ali na escrita desses numerais, você tem um quadrinho para te ajudar, ok? Bom, tenho certeza que você percebeu que o assunto é simples, só lembramos de alguns conceitos que vocês já viram várias vezes, mas sempre é importante lembrarmos. Bom, agora você vai fazer todos os exercícios do capítulo 15 e já sabe, se tiver dúvida, é só chamar. Ok? Continuem em casa, estudando, cuidando da saúde de vocês, até que a gente possa retornar às nossas aulas presenciais, tá bom? Estou com muita saudade. Fiquem com Deus. Um grande beijo.